Antes de falar esta demência ou seja, antes desse segundo diagnóstico aqui, demência, você tem o primeiro. O primeiro é assim: pessoas idosas que se queixam da memória provavelmente têm uma causa não demencial para explicar as suas dificuldades. Então, tem muito mais gente neste primeiro passo aqui, olha, demência não demência, do que no segundo, embora os dois sejam importantes. Então, o que leva um idoso a se queixar da perda de memória? Em primeiro lugar, a depressão. E aqui nós temos um problema, porque a depressão no idoso, ela pode não se apresentar tão claramente. Na verdade, algumas vezes, se você não fizer perguntas específicas, você pode perder o diagnóstico. Estou dizendo para vocês no idoso, a depressão pode se manifestar como uma tristeza muito, muito sutil, como uma anedonia também muito sutil e que pode ter um problema adicional. Ela pode acontecer em idosos que já têm de base pouca atividade, então não dá para você perceber que ele está abandonando atividades. Você não consegue entrar por aí. Por outro lado, eles podem apresentar queixas somáticas, alteração do sono, ou dormir demais ou dormir de menos, alteração de apetite, do mesmo modo, ou comer demais ou comer de menos, e dores vagas, mal definidas e perda de memória. Eles se queixam de perda de memória. A diferença é, de um modo geral, a menos que seja uma depressão bem mais acentuada. Se for mais acentuada, provavelmente você vai perceber, vai ter tristeza, vai ter claramente anedonia. Se não for este o caso, e só depressão mesmo, você vai ver que as pessoas não se saem mal nos testes objetivos de avaliação da cognição. É claro que elas podem ter sintomas depressivos e se saem mal nos testes de avaliação. E aí você tem um problema, porque isto pode significar que a depressão está ali não como tal, não como depressão apenas, mas como um sintoma de uma demência. E aqui vale a pena lembrar que uma boa parte das pessoas com doença de Alzheimer não começam se queixando da memória, elas começam se queixando de depressão. Então, esse é um ponto importante. A outra razão para um idoso se queixar de perda de memória é efeito de medicação. Aqui você tem dois mecanismos possíveis. Um é medicação que interfere com a atenção, por exemplo, benzodiazepínico ou hipnótico. E não se esqueçam que, se for hipnótico de longa ação, o idoso pode ainda ter um efeito de ressaca, isto é, ele ainda tem medicação suficiente no organismo para que ela faça a diferença na manhã seguinte. E é claro, essas pessoas podem, isso ajudaria muito no diagnóstico, ter pior desempenho de manhã. Em outras palavras, elas se sentem pior em relação à memória de manhã. Ou por efeito direto na memória. Por exemplo, medicações que atuam sobre o sistema colinérgico. Aqui vocês têm exemplos de triciclos antipsicóticos e medicação para incontinência urinária. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Essa lista nem de longe esgota todas as medicações que podem ter impacto sobre a memória. Então, um ponto aqui seria, quando você vê um idoso se queixando da memória, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se foi introduzida uma nova medicação ou modificada a dose de uma medicação que ele já usava anteriormente. Caso isto aconteça, você deveria verificar cuidadosamente, que ainda que não seja comum, se aquela medicação em particular não pode causar alteração da memória. E tem as doenças sistêmicas, isso é citado. Então, se fala que hipotireoidismo e deficiência de B12 podem causar alteração cognitiva. Podem. Mas eu queria deixar claro uma coisa. Para uma condição dessas causar uma alteração significativa da memória, ela precisa estar muito bem estabelecida. Ou seja, provavelmente você vai ver sinais sistêmicos de hipotireoidismo e deficiência de B12. Então, a moral da história aqui é a seguinte: você foi investigar um idoso que se queixava da memória. Ele apresentou hipotireoidismo. Antes de falar, achei a causa da dificuldade de memória, corrija e veja o que acontece. E eu queria dizer, na maioria das vezes não vai acontecer nada porque aquilo é uma comorbidade. Não é aquilo realmente o responsável pela perda de memória. Precisa tomar esse cuidado, né? E tem uma situação que é anterior à demência, que é o comprometimento cognitivo leve. O que você vê aqui é uma pessoa que se queixa.
O mais provável é que elas queixem da memória, mas não é obrigatório. Algumas pessoas, por exemplo, se queixam de dificuldade para organizar as atividades. O dia passa, elas falam assim mesmo, e elas não conseguiram fazer nada. Não conseguiram porque não conseguiram estabelecer um bom planejamento disso. Então, você precisa tomar cuidado aí para quê? Verificar se essas pessoas têm a queixa, se você avaliou e elas objetivamente têm alteração, mas elas ainda mantêm as atividades, você vai dizer, isso aqui não é demência, porque não tem impacto funcional na demência, como todos sabemos, é necessário isso, é um critério fundamental do diagnóstico, que a pessoa tenha dificuldade em algumas atividades do dia a dia, e aqui isso não acontece. Por outro lado, essas pessoas precisam ser acompanhadas com todo cuidado, porque elas têm um risco extremamente aumentado, então de 10 vezes maior do que pessoas sem CCL de vir a desenvolver demência. E, claro, a última causa aí é a que nós estamos falando aqui, que é a demência propriamente dita.